Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hoje eu fui perguntado, fizeram uma pergunta sobre a passagem de Jesus, sobre a crucificação de Jesus. Referente aos meus estudos e ao que eu verifiquei, na verdade, Jesus não foi crucificado. Eu vou explicar por quê. Quando Judas traiu Jesus, Jesus foi preso e Judas também foi preso. Ao contrário do que disseram que Judas suicidou, mas nunca mostraram o corpo dele, nunca mostraram nada a respeito dele, só falam que ele suicidou. E, na verdade, ele não suicidou. Então Jesus foi preso e Judas foi preso junto com Jesus. E os apóstolos foram todos perseguidos, tanto que Pedro traiu Jesus. Negou Jesus 3 vezes. Quem traiu Jesus foi Judas, né? Pedro negou Jesus 3 vezes, os apóstolos foram todos perseguidos. E Judas foi preso junto com Jesus. Judas traiu Jesus pela seguinte questão. Barrabás convenceu a Judas que se traísse Jesus, pelo poder que Judas dizia que Jesus tinha, ele entregando Jesus, o que poderia acontecer? Jesus iria destruir com tudo e assumir o poder, o império. E Barrabás falou para Judas, se você entregar esse homem vai, na hora que eles pegarem ele vai contra todos. E nós, por estarmos do lado dele, vamos ter lugares privilegiados no império. Ele será o governador de tudo e nós teremos lugar privilegiado junto dele. E então ele traiu Jesus por esse motivo, por interesse próprio. Só que quando Jesus foi preso, ele fez ao contrário, ele não reagiu. E Judas foi preso também. Barrabás teve no presídio, onde Judas estava preso, porque Jesus apanhou muito antes de ser preso, e Judas também apanhou muito. Então, na noite que eles foram presos, no outro dia Jesus ia carregar a cruz. Só que Deus resgatou Jesus naquela noite. Deus resgatou Jesus de corpo e alma e levou Jesus com ele. E Judas ficou. Barrabás entrou no presídio, invadiu o presídio para poder libertar Judas e não encontrou Judas. Não reconheceu Judas, porque ele estava irreconhecível. E nisso, quando amanheceu o dia, os soldados foram lá pegar Jesus para carregar a cruz e não acharam Jesus. E Judas estava mudo e carregou a cruz no lugar de Jesus. Você me diz assim, como você prova que Judas carregou a cruz no lugar de Jesus? Tem um ditado que fala que tudo que faz aqui mesmo você se paga. Tudo que aqui se faz, aqui se paga. E foi mais ou menos dessa forma com Judas. Judas carregou essa cruz, e quando ele foi crucificado no meio de 2 ladrões. Jesus nunca chamou Deus de Pai. Jesus chamava Deus de Eloá. E quem chamava
quem era chamado de Pai era Jesus. Que os apóstolos chamavam Jesus de Pai, de Mestre. Os apóstolos de Jesus chamavam Jesus de Pai e de Mestre. Mas Jesus não chamava Deus de Pai. Então, quando Judas estava na cruz, um dos criminosos que estavam presos, estavam na cruz pregado do lado dele, falou assim: cadê o seu mestre? Ele te abandonou, ele fugiu com Barrabás, que todo mundo achou que Jesus tivesse fugido com Barrabás. Porque ninguém acreditou que Deus resgatou Jesus de corpo e alma e levou Jesus. Porque eles não acreditavam que Jesus era um mensageiro de Deus. Então eles acharam que Barrabás foi no presídio e salvou Jesus e Judas ficou. Aí o outro do lado virou e falou assim: cala sua boca. E pediu a Judas: peça ao seu mestre para que perdoe os meus pecados. E Judas viu naquele exato momento que ele estava na cruz, que ele tinha sido perdoado dos seus pecados. E antes disso ele tinha dito: Pai, por que me abandonaste? Porque Judas chamava Jesus de Pai. Os apóstolos todos chamavam Jesus de Pai, de Mestre. E Judas falou: Pai, por que me abandonaste? Porque quando Deus foi e tirou o Senhor de corpo e alma, o Senhor não me levou junto e deixou que eu fosse crucificado no seu lugar. Mas está tudo consumado. E virou para o crucificado ao lado da cruz e falou: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então, quando eles fazem essas coisas de explodir Judas, os católicos fazem, isso é um pecado, porque eles não sabem da verdade, eles não sabem. Ninguém pode dizer que a pessoa foi condenada, que a pessoa... Só Deus pode julgar. Então já é um pecado você fazer um julgamento sem que Deus tenha julgado. E outra prova suficiente é o seguinte: Jesus defendia sua mãe até quando ele nasceu. Maria foi defendida por Jesus até quando ele nasceu, como a virgem, como a mulher sem pecado. E Judas, quando Maria chegou ao pé da cruz, Judas olhou para João e falou: filho, eis aí tua mãe. E virou para Maria e disse: mulher, eis aí o teu filho. Jesus nunca chamou Maria de mulher. Jesus chamava Maria de mãe. Ele tinha o maior respeito pela mãe dele. Então Judas quis dizer para ela: o seu filho não está aqui. Eis aí o teu filho. Então Jesus não foi crucificado. Tá? O Vaticano mente. As igrejas mentem. Eu não sei por que motivo. Aliás, eu sei, mas não posso falar. Mas eles mentem. Eles não contam a verdade de Jesus. E a respeito de Cristo, Jesus falava aramaico e era judeu. Quando Roma foi dominado pela Grécia, a palavra Cristo surgiu da Grécia. Haim Christi, seguidores da cruz, ungido. E eles pegaram essa palavra ungido e botaram em Jesus. Completaram Jesus Cristo. E começaram a seguir a cruz e fizeram um conselho papal. Isso foi da época de Constantino. E você pode ver que até a cruz é tão falsa que na cruz que o Vaticano criou, ela tem uma placa escrita Issa, que era o nome de Jesus, Issa de Nazaré, Rei de Israel, ou traduzindo, Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Isso é o que eles colocaram na cruz. Então, na própria cruz que eles fizeram, não tem a palavra Cristo. Que eles viraram e falaram que
Cristo significa ungido. Bom, Jesus falou que depois dele viria um, do qual o nome seria Armede, o Consolador. E morramos de vez 676 anos depois de Jesus, com o islamismo, com o Islã. E o Alcorão Sagrado enviado pelo anjo Gabriel, enviado por Deus por intermédio do anjo Gabriel. Então vocês veem que as igrejas mentem, que o Vaticano mente. E eu não estou falando isso aqui porque eu sou muçulmano, não. Inclusive até o Islã não diz quem é a pessoa que está na cruz. Só diz que não é Jesus. Mas eu estou afirmando que quem foi crucificado no lugar de Jesus foi Judas. Podem me chamar de louco, dizerem que eu estou falando coisas, afinal ninguém é obrigado a acreditar no que eu digo. Mas é dessa forma. Jesus nunca chamou Deus de Pai, mas os apóstolos chamavam Jesus de Pai, de Mestre. E por isso Judas falou: Mestre, por que me abandonaste? E o povo todo achou que quando Barrabás entrou no presídio, Jesus fugiu com ele, e que Judas ficou e foi crucificado. Por isso começaram a falar com Judas: cadê seu pai? Ele te abandonou, te largou? Cadê o seu mestre? E Judas falou: perdoai-vos, ó mestre, eles não sabem o que falam. Então ali, tudo aquilo ali, quem falou foi Judas, não foi Jesus. Jesus já tinha sido resgatado por Deus na noite anterior à crucificação. Eu queria agradecer a vocês pelo tempo cedido a mim. E queria pedir que vocês vissem a veracidade dessas palavras, porque elas são reais. E saibam, o Vaticano mente. As igrejas mentem. Líderes religiosos mentem. Eles são seres humanos. E por algum motivo mentem. Outra coisa que eu queria falar agora com vocês é a respeito do que acontece no mundo islâmico. Eles falam que os muçulmanos são terroristas. Os Estados Unidos é contra os muçulmanos. Tem guerra entre os muçulmanos. Me respondem por que então que a Arábia Saudita comprou armamento dos Estados Unidos, se a Arábia Saudita toda é muçulmana. Entendeu? Saddam Hussein era um ditador sunita que dominava o Iraque e botava os xiitas na linha de frente para morrer na guerra contra os Estados Unidos e contra outras forças. Por quê? Porque eles eram soldados. Então, um sunita assumindo o poder do Iraque e os soldados do Iraque a favor dele, fazendo o que ele mandasse. E no Iraque a maioria é xiita, como no Irã também. Eu não tenho nada contra o Bolsonaro, mas eu acho que ele é um marionete. É uma pessoa que é um popstar, uma pessoa que está sendo, que queria muito ser presidente e conseguiu. E ele é usado por algumas outras pessoas. Tanto que Bolsonaro falou dos xiitas sem saber o que estava falando. Eu acho que ele nem sabe o que significa xiita, né? E o Bolsonaro ganhou a eleição e foi Israel. E o Irã está com o navio atracado
dependendo do petróleo, da Petrobras aqui, do povo brasileiro, e o nosso presidente não liberou. Quer dizer, o Irã comprou, pagou, não está devendo nada ao país, e não liberaram o petróleo com medo de os Estados Unidos achar ruim. Agora, o Brasil tem alguma coisa a ver com os Estados Unidos? Eu acho que tá difícil confiar em político, né? Eu não confio em nada, em nenhum deles. E eu acho que nem se deve confiar em homens de banquetes. Eles não cumprem com o que falam. Eu acredito até na mudança do povo, mas não na mudança do governo. Tem muitas outras coisas que eu queria falar, inclusive a respeito de muçulmanos, igual eu comecei a querer falar aqui, mas eu não vou falar agora não, porque são coisas muito profundas e eu vou deixar isso para outra hora. Eu quero que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado pelo tempo dedicado a mim. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Que a paz e as bênçãos de Deus estejam com todos. Shukran.